Hello everyone, Mr. Assis de novo com vocês para mais uma aula de inglês. E hoje a gente vai falar, sabe de quê? De lugares. Hoje você vai aprender a descrever onde você está, o que você está fazendo, certo? Então, para isso, a gente vai prestar atenção a começar por um pequeno texto que a gente vai prestar atenção nele, tá certo? Então, vamos lá. Então, aqui, tem um pequeno texto que diz assim: My name is Roberta, and I live in São Paulo, the biggest city in Brazil. I live in Butantã. I think it's good neighborhood. There's a subway station near my apartment, and there's a shopping mall a few blocks away. There are so many restaurants in my neighborhood, and across the street from my apartment, there's a great bakery. I have breakfast there almost every day. I work in a bank on a Paulista Avenue. My office is on the 20th floor, and I have a beautiful view of the city. There are many shopping malls nearby, so I usually walk on with them with my colleagues to have lunch. When I have time, I like to stop at a bookstore before going back to work. After work, I usually go to a grocery store, a supermarket, or buy dinner. On Friday, I am not tired to go a bar with friends. Então, na verdade, gente, esse texto, ele mostra alguns lugares onde, a nossa querida Roberta está. Ela mora em São Paulo, é uma cidade grande, então ela fala um pouco do que ela faz lá na cidade. Então, para a gente começar, começar com o pé direito, digamos assim, não vamos nos ligar muito no texto, porque o texto é só para a gente ter uma base de lugares, porque, na verdade, a aula começa agora. Então, preste atenção quando eu digo o seguinte, I live in Vitória de Santo Antão. And you? Where do you live? Eu moro em Vitória de Santo Antão. E você? Aonde você mora? Let's see? Bem, e quando eu digo assim, para eu perguntar onde você mora em inglês, eu uso a expressão where do you live? Where do you live? Onde você mora? Onde você reside? Então, no meu caso, I live in Vitória de Santo Antão. And you? Where do you live? E você? Onde você mora? Bem, agora, existem algumas situações, se eu perguntasse assim, na rua que você mora, no bairro que você mora, tem padaria? Tem supermercado? Provavelmente vai ter. Então, você vai dizer assim, tem uma padaria na minha rua. Então, você vai dizer, have a bakery on my street? Não. Por quê? Porque eu só posso usar o verbo ter em inglês quando eu possuo. Por exemplo, eu estou com um relógio, estou usando. I have a watch. Eu tenho um relógio, que o relógio me pertence. Quando eu me refiro a lugares, eu devo usar o verbo haver no sentido de existir, que em inglês é there's or there is. There's ou there is. É som de Z mesmo, tá, gente? É there's, tá? There's or there is. Então, veja, por exemplo, aqui. Quando eu digo assim, there is a shopping mall near my apartment. There's a shopping mall near my apartment. Eu estou dizendo que há um shopping perto do meu apartamento. Lembrando o seguinte, gente, shopping mall é o nosso shopping aqui no Brasil, tá certo? Então, lá nos Estados Unidos ou nos países que falam inglês, shopping mall ou simplesmente mall. Agora, para nós aqui no Brasil, a gente chama de shopping ou shopping center, Centro de compras. Então, se eu quero dizer que existe algo no singular em inglês, eu vou usar there's ou there is. Esse there's é a junção do there is. É a forma abreviada do nosso verb to be. Let's continue. Vamos continuar? Bem, quando eu digo assim, there's a mall near my apartment. A mesma coisa. Ou seja, há um shopping perto do meu apartamento. Mall, shopping mall. Vamos repetir só mais uma vez. There is a shopping mall or there is a mall near my apartment. Alright? So, there's a great bakery across the street. There's a great bakery across the street.
Ou seja, há uma boa padaria, uma ótima padaria, né, atravessando a minha rua, né, do outro lado da minha rua. Então, observem aí que na cor vermelha eu tenho there's, que é o verbo haver, no sentido de existir, terceira pessoa do singular, usado no singular para coisas singulares. So, bem, quando eu digo assim, there's a great bookshop on Mariana Malha Street. There's a great bookshop on Mariana Malha Street. Eu estou dizendo que há, né, uma livraria na rua Mariano Amália. Tá certo? Do you know? Você sabe onde fica essa rua, essa avenida? Let's continue. Bem, agora, se eu tenho mais de uma coisa, se eu vou trabalhar com plural, aí eu não uso mais o there is, eu vou usar o there are. Então, eu digo, por exemplo, assim, ó, there are many shopping malls near my school. There are many shopping malls near my school. Ou seja, há muitos shopping centers perto da minha escola. There are many good restaurants in my neighborhood. Há muitos restaurantes bons na minha vizinhança. Ou ainda, there is 2 museums downtown. There are 2 museums downtown. Há 2 museus no centro da cidade. Então, se eu quero falar de singular, eu vou usar there is. Se eu quero falar de plural, eu vou usar there are. Ou seja, verbo haver no sentido de existir. Nunca o verbo to have. É como na idade, gente. Se eu quero falar de idade, por exemplo, eu não posso dizer que eu tenho 36 anos, porque eu não possuo a idade. A idade é quem me possui. Para eu possuir a idade, eu teria que hoje ter 36, amanhã eu quero... não quero 36 não, eu quero 34. Eu deixo 2 anos em casa, eu fico só com 34. Então, em inglês, você sempre representa pelo verbo to be, ou seja, I am 34 years old, or I am 36 years old, ou seja, eu tenho 34 anos ou eu tenho 36 anos, porque no caso é eu estou com e não eu tenho, ok? Porque só uso o verbo to have em inglês no sentido de posse, quando é algo que eu tenho, por exemplo, um caderno, uma caneta, aí eu possuo, então, I have a pen, I have 2 pens, eu tenho uma caneta, eu tenho 2 canetas. Let's see? Vamos ver? Bem, muito cuidado, ok? Com bookshop e bookstore. Qual é a diferença entre bookshop e bookstore? Bem, eu tenho bookshop e tenho também library. Bookshop, library. Ou seja, bookshop, library é biblioteca. Quando a gente olha de imediato para library, você acha que é o quê? Uma livraria, não é assim? E, na verdade, library é biblioteca e bookshop é que é livraria. Bookshop e bookstore, qual é a diferença? No tamanho, ok? Uma é maior e a outra é menor. Em inglês tem dessas coisas, né, gente? Bem, passando adiante, on para ruas. Como assim, Mr. Assis? On para ruas é a preposição on. Se a gente vai falar de ruas, então vamos usar a preposição on. Por exemplo, there are 3 subway stations on Boa Viagem Avenue. There are 3 subway stations on Boa Viagem Avenue. Eu digo que há 3 estações de metrô na Avenida Boa Viagem. Há 3 estações de metrô na Avenida Boa Viagem. There are 3 subway stations on Boa Viagem Avenue. Ou ainda, I live on a dangerous street. I live on a dangerous street. Ou seja, eu moro numa rua perigosa. Então, muito atenção com a preposition on. Mas, Mr. Assis, eu estava vendo em algum lugar aí. Eu poderia dizer I live in, usar a preposição in ao invés de on? Pode. Na verdade, você pode. Porque quando eu me relaciono a ruas, eu tanto posso usar in, como eu posso usar on. Mas é interessante a gente saber a diferença, que é quase nenhuma, porque, na verdade, os americanos preferem usar on.
Os britânicos preferem usar in. E como nós temos um modelo de inglês nas nossas aulas aqui na TV, um modelo americano, então a gente vai trabalhar com on e não com in, ok? Let's continue. Olha outro exemplo aí, ó. There's a newsstand on my street. There's a newsstand on my street. Ou seja, há uma banca de revista, né, na minha rua. Ó, there's e não there are. There are, plural. There is, singular, ok? Bem, e quando eu quero negar? Como é que eu faço? É possível negar? Sim, eu posso usar there isn't para o singular e there aren't para o plural. Ou ainda, eu posso simplesmente colocar a palavra not após o verbo to be. Quem é o verbo to be? É o am, o is e o are, que a gente já conhece de aulas anteriores. Então, eu poderia dizer there is not or there are not. Mas a forma abreviada, eu sempre vou dizer there isn't ou there aren't, ok? Ambas significa há. Lembrando que there isn't é para o singular e there aren't é para o plural. Vamos ver. E para perguntar? Como é que eu vou perguntar? Muito fácil, gente. Se eu estou trabalhando com o verbo to be, então para perguntar, basta você colocar o verbo to be no início da frase. Ou seja, ele vai trocar de posição com o there. Se eu digo, por exemplo, assim, ó, there is a bakery on the street. Na interrogativa fica, is there a bakery on the street? Ou seja, há uma padaria na rua? Or, are there the subway station on Boa Viagem Avenue? Há estações de metrô na Avenida Boa Viagem? Então, para interrogar, basta você colocar o verbo to be no início da frase. That's okay? Outros exemplos aqui, ó. Is there a shopping mall near your house? Há um shopping perto da sua casa? Bem, eu posso trabalhar negando com respostas curtas ou longas. Quando eu pergunto assim, ó, veja, is there a shopping mall near your house? Ou seja, há um shopping perto da sua casa? Se eu quiser dizer sim, existe, eu vou dizer yes, there is. Se eu quiser dizer que não existe, eu vou dizer no, there isn't. Or, there isn't a shopping mall near my house. E a resposta longa seria, não há um shopping perto da minha casa, certo? Então, a resposta curta, no, there isn't. A resposta longa, there isn't a shopping mall near my house. Porque aí eu tenho duas respostas negativas. Se fosse positiva, seria yes, there is. Tá certo? Outra pergunta. Are there good restaurants in your city? Are there good restaurants in your city? Há bons restaurantes na sua cidade? Vamos dizer que sim. Yes, there are. Vamos dizer que não. No, there aren't. E se eu quiser dizer uma pergunta completa, eu ainda posso dizer, ó, no, there aren't any good restaurant in my city. Não, não há nenhum restaurante bom na minha cidade. Ok? Or, yes, there is. Eu acho que há, né? Porque Vitória de Santo Antônio é uma cidade grande, deve ter muito restaurante bom por aí. Então, vamos lá. Bem, ainda falando de perguntas, se eu dissesse assim, are there any church in your neighborhood? Há alguma igreja ou há igrejas na sua vizinhança? No, there are. Yes, there are. Sorry. Yes, there are. Sim, há. E se eu quisesse, não, não há. No, there aren't. E se eu quiser ainda dar uma resposta longa, eu vou dizer que there are a lots of church. Sim, há muitas igrejas. Bem, a outra forma da gente fazer pergunta, tá certo? Além de usar o there is ou there are, eu posso usar o interrogativo where. O que é where? Where significa onde. Aí eu digo assim, ó, where is the Villa Lobos Shopping Mall? Onde fica o Shopping Vila Lobos? Ou ainda, where can I find? Onde eu posso encontrar? De repente você está aí fazendo uma viagem, né, internacional e você quer procurar um restaurante. Então, where can I find the restaurant? Aí diz o nome do restaurante. Nesse caso, ó, where can I find some shopping malls? Onde eu posso encontrar alguns shoppings?
Então, quando você não tem certeza, aí você usa a expressão where can I find? Onde eu posso encontrar. Agora, se você já sabe exatamente, né, o que você quer, eu vou dizer where can I find a bus station? Onde eu posso encontrar uma estação de ônibus? Eu já vou direto ao ponto. É uma estação de ônibus que eu quero, não é uma estação de metrô, é uma estação de ônibus. Where can I find a bus station? Então, você pode usar o interrogativo where para perguntar onde é determinado lugar, certo? Olha aí, where can I find a church? Onde eu posso encontrar uma igreja? So, where's the church? Onde é a igreja? Veja a diferença. Quando eu digo assim, ó, where can I find a church? Onde eu posso encontrar uma igreja? É qualquer igreja. Pode ser uma igreja católica, pode ser uma igreja evangélica. Where can I find a church? Agora, se eu disser assim, where's the church? Onde fica a igreja? Onde é a igreja? Supõe-se que eu já esteja próximo, né, na mesma avenida ou na mesma rua, e eu quero saber aonde fica a igreja. Did you see? So, bem, agora vamos praticar um pouquinho com alguns exercícios. Bem, quando eu digo assim, ó, a big subway station next to the hospital, ou seja, uma grande estação de metrô perto do hospital. Eu quero dizer que há uma estação de metrô grande perto do hospital. Então, esse A vai ser there are, vai ser is there, ou vai ser there's. Quem disse there are, errou, porque there are é para o plural, e é uma estação, aí é singular. Quem disse is there, também errou, porque is there seria a interrogativa. Veja o verbo to be no início da frase. Agora, quem disse there's, acertou. Há uma grande estação de metrô próximo do hospital. Próxima questão. Many cars parked near the library. Many cars parked near the library. Muitos carros estacionados perto da biblioteca, não é da livraria. Então, ó, many cars, muitos carros. Já dei a dica, é plural. Então, eu quero dizer que há muitos carros estacionados perto da biblioteca. Então, isso aí seria there are, seria are there, seria is there. Quem disse que seria there are, errou. Por quê? Veja que lá no finalzinho da frase eu tenho um ponto de interrogação. Então, a frase é interrogativa. Então, eu errei. Na letra B, quem disse que é are there, tem grande chance de acertar, porque é ela mesma. É plural e está na interrogativa. Is there, da letra C, não poderia ser, porque está na interrogativa. That's ok. Porém, é singular. E a frase aí é plural. Percebem? Bem, no próximo exemplo, eu digo many people standing close to the cinema. Many people standing closer to the cinema. Muitas pessoas, né, estão próximas, as pessoas estão em pé próximo do cinema. Há muitas pessoas. Olha, plural. Há muitas pessoas. Vejam lá no finalzinho, eu tenho um ponto de interrogação. Então, eu já percebi que aí é o quê? É uma pergunta. Se é uma pergunta, vai ter que estar na forma interrogativa. Então, are there? I don't know. Não sei. There are? Também não sei. Ou is there? Se está na interrogativa, eu já descarto a letra B, que a letra B tem there are. There are é afirmativa. Aí eu fico entre as duas, a A e a C. Aí eu vou para a frase e vejo que many people, muitas pessoas, é plural. Então, a resposta certa é a letra A. Are many people standing close to the cinema? Ou seja, há muitas pessoas em pé perto do cinema? Percebem? Bem, na frase de número 4, eu digo que there, museum near my house. Ou seja, eu estou dizendo que há um museu perto da minha casa, ou não há um museu perto da minha casa. Então, seria isn't, are, any, ou are to. Seria isn't a, porque é singular. There isn't a museum near my house. Não há um museu perto da minha casa. Ok? Então, na aula de hoje, nós aprendemos
usar o verbo there to be no sentido do verbo ter, é o verbo haver no sentido de existir. Nós aprendemos a localizar se na minha rua tem livraria, tem cinema, tem supermercado. Lembrando que there is é singular, there are é plural. Para negar, there isn't ou there aren't. E ainda, quando eu quero saber de algum lugar específico, eu uso a expressão where. Where can I find? Ok? Então, gente, por hoje é só. See you next class. See you there. Goodbye.